Graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o missionário Leandro Ramos, voltando a essa série da doutrina de Deus e dos atributos de Deus. Estamos falando da soberania de Deus. E vamos continuar esta palavra lendo uma passagem bíblica. Vamos passear a Bíblia inteira nesse canal, porque o objetivo desse canal não é atacar B ou C, mas aqui vai ter apologética, vai ter defesa da fé, vai ter todos os ramos da teologia, de forma simples, de forma que a pessoa que nos ouve entenda e cresça na graça e no conhecimento. Abra sua Bíblia no texto do profeta Isaías, capítulo 46. Vamos ler alguns versículos depois, posteriormente, outros livros da Bíblia. Mas oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, nós entramos na Tua poderosa e majestosa presença. Abençoa, Senhor, esse que nos ouve, essa família. Sopra essa palavra para entrar em mentes e corações, para que traga avivamento, para que traga, reconciliação, despertamento da Tua amada igreja. E aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, que ouvem falar de Ti, aprendam um pouquinho do que é esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Isaías capítulo 46, a partir do versículo 11 está escrito. Vamos ler a partir do versículo 10. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, ainda vão acontecer. Que digo, o meu conselho será firme e farei, toda a minha vontade. 11. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e o homem do meu conselho desde as terras remotas. Estava falando sobre o governo da época. Porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei, e também o farei. Ouve-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Deus está se apresentando no período da queda dos ídolos da Babilônia. Ciro assume o governo. E aí Deus começa a usar, como Deus está no controle de tudo, planeja tudo. Ele permite os bons governos e os maus governos. Mas Ele é soberano. A vontade dEle é soberana. Nada acontece se não for da vontade de Deus. Já dizia o profeta que Deus assim falou na sua palavra: o meu conselho subsistirá. Deus planeja e Deus realiza o futuro. Quem é esse nosso Deus? Quais são os seus atributos? Como Ele é conhecido e foi conhecido pelo seu povo? Bem, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, segundo o tetragrama do hebraico, Ele teve vários nomes, Ele tem vários nomes, e um deles, falamos do El Eloá, falamos do Elohim. Agora vamos citar mais alguns. Ele é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, esse mesmo Deus que se apresenta na época da queda dos ídolos da Babilônia, na época do profeta Isaías. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o poderoso de Jacó. Abra sua Bíblia em Gênesis, deixe marcada para você meditar nessa palavra, capítulo 49, versículo 24. Abra em Salmo 132, versículo 2 e versículo 5. Fala do poder supremo de Deus sobre todos. Senti o desejo do coração de abrir no Salmo 132. Vamos ler essa palavra. Salmo 132, versículo 2 e versículo 5. Está escrito na palavra de Deus. Todos encontraram, igreja, amém? Salmo 132, versículo 2 está escrito:
como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não, versículo 3, certamente que não entrei na tenda em que habito, não entrarei, na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. 5. Enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. O salmista Davi, orava e falava sobre o templo, e as promessas feitas pelo nosso Deus. E no versículo 8 está escrito, Davi dizendo ao nosso Deus: levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Aleluia, glória a Deus. Deus também é o El Shaddai e também é o Adonai. Adonai serve para Jesus e serve para o próprio Deus. No futuro eu explico essa parte. Adonai está escrito Senhor, está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 2. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 15. Usado no lugar de Yahvé, Yud Rei Val Rei, o qual os judeus achavam ser sagrado demais para ser pronunciado por homens pecadores. No Antigo Testamento, Yud Rei Val Rei, Yahvé, é mais utilizado nos tratamentos de Deus com seu povo, enquanto que Adonai é mais utilizado quando ele lida com os gentios. O nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E logo no início da minha conversão eu aprendi 3 nomes a despeito dessa soberania de Deus, a despeito da doutrina de Deus. Logo quando eu me converti, estava iniciando minha fé, participando da escola de líderes, dos eventos da igreja, eu descobri que esse Deus poderoso se apresenta também com 3 nomes bem conhecidos da igreja. Jeová Jireh, o Senhor proverá, o Deus da provisão. Leia Gênesis capítulo 22, versículo 14. O nome utilizado por Abraão quando Deus proveu o carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Aleluia, glória a Deus. O outro nome é Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. Se está dentro de vós enfermo, profetize isso. Que você tem um Deus que é o Senhor Jeová Rafá, o Deus que te sara, o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Tanto no corpo ou como na alma. No corpo através da preservação e da cura de doenças, e na alma pelo perdão das tuas e das minhas iniquidades. Na sede das nossas emoções. Ele vai dentro da nossa alma, dentro dessa tricotomia espírito, alma e corpo. Ele nos sara, tira todo o rancor, toda a mágoa, toda a tristeza da alma, toda a angústia, toda a depressão. Esse nosso Deus é o Jeová Rafá, o Deus que cura e opera milagres e maravilhas. O problema é a nossa incredulidade no século 21. E aí, além do Jeová Jireh e do Jeová Rafá, tem o Jeová Nissi. É o Senhor, é a bandeira da nossa vitória. O Senhor é minha bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Pela qual a bandeira estende-se, um lugar de reunião antes de uma batalha. Esse nome comemora a vitória sobre os amalequitas no deserto, em Êxodo capítulo 17. Leia Êxodo capítulo 17. O povo de Israel levantou uma bandeira, que era o Jeová Nissi, o Deus da bandeira da nossa vitória, ou Deus da nossa vitória. Se nós clamarmos a Deus, buscarmos a presença de Deus, apresentarmos todas as pelejas, todas as batalhas, todas as angústias, creia que Ele nos dará a vitória, porque Ele é o Jeová Nissi, o Deus da nossa vitória. A paz do Senhor Jesus.